Eu falo assim, são tantos fatores, né? Enfim, quando a gente fala de esporte no Brasil, a gente sabe que esporte é uma coisa da elite brasileira ainda, infelizmente. Quando a gente fala de escalada, a gente sabe que é isso também. Quando a gente fala de mulher no mundo outdoor, imagina, a gente não foi criada para se divertir. Essa é a grande verdade. Enquanto esse eu me lembro de quando eu era criança, estava lá no Araguaia, no Rio Araguaia, que eu sempre passava as férias, e eu olhava para os homens, estavam lá tocando violão e tomando cerveja, as mulheres estavam cozinhando. E eu olhava aqui e falava, eu quero ficar junto com os caras. Pô, eu não quero viver o que as mulheres estão vivendo. Estão sempre estressadas, estão sempre ali cozinhando, cuidando de criança. Então, sabe, a nossa construção não foi feita para a gente se divertir. Muito menos a gente estar sozinha na montanha, no mundo outdoor, assim. Então, são muitos fatores. E aí, quando a gente fala de diversidade, a gente fala de, sabe, são muitos pontos delicados. E quando com o Rocha a gente começou a discutir isso, a gente começou lá atrás pensando, vamos fazer um filme sobre escalada feminina. Cara, aí vieram todas as camadas raciais, as camadas de gênero, todas elas, né? As camadas, enfim, de patamares de grana, assim. É, mas aí falando sobre mulher na escalada, que é o lugar de fala que eu tenho, né? Eu sempre, sempre, sempre estive engajada em coisas que fizessem sentido para que mais mulheres pudessem se inspirar e pudessem, sei lá, ter a coragem de fazer qualquer coisa, não só escalar, fazer qualquer coisa que elas quisessem, assim, sabe? E quando eu comecei lá atrás, eram pouquíssimas mulheres escalando. Então, as referências que eu tinha, eu me agarrei nelas, tanto do Brasil quanto de fora. Porque é isso, quando você não vê um corpo parecido com o seu, uma pessoa parecida com você fazendo coisas, você não. Você muitas vezes acha que você não pode chegar ali, entende? Você não tem referência. Então, a gente, dentro da escalada, é como se fosse uma referência ali para as outras pessoas que estão chegando e tudo. Então, eu me agarrei nessas referências. Eu e a Lud, a gente escala juntas desde que a gente começou. Então, a gente cansou de fazer evento para mulher, TPM, treino para mulheres na escalada. Aí traz, aí leva, aí faz bonde feminino. A gente começou a fazer esses bondes femininos. Vamos escalar só a gente, então? E quanto Com tempo calcinhas. com calcinhas, exatamente, que é o grande evento agora feminino da escalada, né, que aconteceu lá atrás. A idealizadora desse projeto é a Gabriela, que é uma amiga nossa também, que é bombeira, uma mulher muito foda, que idealizou, e aí hoje o evento cresceu, está sendo organizada por outras mulheres, mas que, assim, abarca tudo isso, né? Então, a gente fala sobre referência, a gente fala sobre representatividade, a gente fala sobre ter coragem. Então, quanto tempo eu demorei para estar tranquila com uma amiga minha só na rocha? Eu achava lá atrás que eu não ia conseguir nem achar a trilha, que eu não era capaz, sabe? Então, é importante dizer isso aqui. Eu demorei anos para falar, olhar para mim e falar assim, eu sou escaladora, ponto. Independente do que for, sabe? Então, hoje eu olho assim com outros olhos mesmo, sabe? Então, é muito sobre a escalada ter saído de mim, do meu individual, a minha cadeia, no meu eu, e ter saído de mim para poder, sabe, tentar deixar esse ambiente mais seguro, mais diverso, mais respeitoso, e a gente respeitar todas as pessoas o tipo de relação que elas querem ter com esse esporte. E ponto final, sabe? É, eu sempre estive também em ambientes muito masculinos, corporativamente falando, desde quando eu era criança com meu pai e com os amigos dele. Então, eu tive a capacidade de entrar ali, né? Mas muitas não tiveram. E aí posso dizer que eu fui bem acolhida, sim. Então, obrigada a todos os meus amigos aí. Sem vocês, eu não seria a escaladora que eu sou hoje. Mas a gente vai encontrando nossos espaços de deixar esse lugar mais feminino também, né? Então, e também não é só sobre a escalada em si, sabe? Eu falo que, como a escalada tem muitas camadas para as mulheres, é tipo, a mulher, dentro da escalada, ela ser quem ela quiser. Ela pode ser root setter, que é um trabalho que ainda é muito masculino. Ela, sei lá, ela pode querer abrir via, ela pode querer ser atleta, ela pode querer ser uma treinadora. Entende que todos esses espaços ainda são ocupados majoritariamente por homens e não só a escalada em si, sabe? Não só tá pendurada numa rocha. Então é disso que a gente está falando, assim.